Então, o terceiro painel nosso agora tem a seguinte pergunta: como a cidade pode integrar a inovação em suas próprias atividades? E eu vou chamar então como painelistas o Guilherme Almeida, da Genova, a Emília Paiva, Brasil Lab, Renato Russo, do Instituto Telos, e como moderador, o Rafael Vivolo, da MGov. Bom dia. Primeiro, obrigado pela B3 e a Prefeitura pelo convite. Esse painel aqui é incrível, conheço todo mundo e estou muito feliz de estar entre amigos aqui. E é um prazer poder mediar. A gente estava conversando antes, né? Conversei com o Renato, um pouquinho com o Gui, com a Emília. Como também trabalhar com a inovação é importante, mas como a gente trabalhar a inovação para resolver problemas reais, né? Então, trouxe aí no painel anterior. Falou-se primeiro de abertura, falou-se agora um pouco de infraestrutura, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de, né, como que fazer, não só ter um governo digital, né, mas ter um governo funcional, porque, como a gente tem diversos desafios aí, né, para resolver, não precisamos criar nenhum problema, nenhuma tecnologia para resolver o problema que não existe, precisamos de tecnologias para resolver os problemas que já existem. E aí, nesse ponto, então, direto para abrindo para vocês, como a cidade pode integrar a inovação em suas próprias atividades, ou seja, para a gente já resolver o que tem e onde está a oportunidade, né? Qual é o caminho para a gente fazer isso? Bom, vamos lá então. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a galera do Facebook, que está ali acompanhando também. É um prazer estar aqui nesse painel com a Emília, com o Guilherme, com o Rafael, são pessoas cujos trabalhos eu admiro bastante. Gostaria de agradecer também à Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a Prefeitura Municipal, por propiciar esse espaço, né, para a gente discutir essa questão que é tão importante para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em cidade. E, bom, acho que para evitar já aquela tensão de fazer a piada ou não com o meu nome, já não trouxe o violão, então já podemos seguir já sem piada, né? Mas o que eu proponho aqui para responder essa questão, né, de como a cidade pode integrar a inovação em suas atividades, em suas próprias atividades. Obviamente não é uma questão simples, ela é complexa, e o que eu proponho aqui são alguns pontos para que a gente comece a debater sobre isso. São 3 pontos que basicamente propõem que a gente repense o que a gente entende como inovação. O primeiro desses pontos é que a inovação, a minha proposta é que a gente pense em inovação não só como o último gadget, o último aparelho que a gente fica louco para comprar, a última inovação tecnológica, né, essa coisa que você toca, touchscreen, não sei o quê, dados e tal, mas que a inovação acontece muito em processos, nas nossas práticas, no dia a dia, da inovação como uma forma de aplicar nossa criatividade na solução de problemas, como uma forma de melhorar a vida das pessoas. E essas pessoas podem estar tanto na administração direta, indireta, entes privados, colaborando com o serviço, com o poder público, cidadãos, enfim, todo mundo que participa desse jogo que a gente chama de sociedade, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu proponho aqui. O segundo ponto é que é de uma quebra da visão que a gente tem convencional, né, de que a inovação, grandes ideias, vem de um lampejo de genialidade de alguém que fica escondido ali no escritório refletindo sobre um determinado problema até que chega uma solução definitiva que vai, né, solucionar aquele problema e não aceita discussões sobre se é válido ou não, né? Isso tem muito a ver também com o pensamento que a gente tem lá no Instituto Telos sobre graus de maturidade do governo, a gente pode falar sobre isso mais tarde também. Inovação hoje passa muito por colaboração, por participação, e é a mesma participação que está imbricada no conceito que a gente tem de democracia, né? A gente tem democracia composta de 2 pilares, informação e conhecimento, e de um outro lado, participação social. E essa participação social pode ser também um vetor para inovar, para pensar em novas soluções, trazer o cidadão para a conversa. Obviamente, essa conversa precisa de método, a gente não pode imaginar que colocando 100 pessoas conversando numa mesa, sem estrutura, a gente vai chegar a soluções brilhantes, né? E a boa notícia é que tanto o universo da inovação, quanto
a administração pública convive muito bem com método, com processos, que podem sim ser revisitados, podem ser repensados de forma que não bloqueiem a inovação e sim fomentem, sim promovam a inovação. Então, esse é o segundo ponto que eu proponho. O terceiro ponto é que a gente retome ou faça uma releitura também livre do que dizia a nossa querida Emily Chamy sobre rigor e paixão, né? De chegar a inovação como um possível resultado de um equilíbrio, de um pensamento equilibrado entre o pensamento estruturado e o pensamento caótico, do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, entre uma análise fria de números, uma análise racional de problemas, com uma busca por empatizar, por ver quais são as emoções que estão por trás de determinadas demandas, o que o cidadão espera quando ele vai ser atendido por determinado serviço. Enfim, somar o pensamento estruturado com o pensamento caótico, que eu chamo de equilíbrio entre rigor e paixão. Então, são esses 3 pontos que eu proponho aqui como ponto de partida para tentar pensar sobre essa questão, que definitivamente não vai ter uma resposta definitiva. Bom, bom dia a todos também. Eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, né, trazendo um pouquinho da minha experiência. Eu acho que, para responder nessa questão do como, eu queria compartilhar 3 experiências reais, né, de inovação na gestão pública, ou com, das quais eu participo e participei, que eu acho que são também provocações para a gente, né, refletir juntos aqui. Eu acho que a maioria das questões que eu vou colocar, elas já foram mencionadas nos painéis anteriores. Eu achei isso muito legal, porque eu acho que existe uma convergência do entendimento do que precisa ser feito, e eu espero poder contribuir um pouco com o como, né? Então, pegando um pouco o gancho com questões que foram levantadas, né? Eu acho que a gente tem claramente um problema de assimetria de informação entre o setor público e a iniciativa privada, né? Como é que a gente trabalha junto? Nem uma parte nem a outra sabe fazer isso, né? Então, hoje eu trabalho aqui em São Paulo com um projeto que chama Brasil Lab, que é um hub que tenta fazer essa conexão entre empreendedores e problemas do setor público. Eu acho que isso ilustra algumas das questões que foram colocadas, quer dizer, o próprio setor público expor os seus problemas, né, e a gente tentar, através dessa conexão, reduzir, de fato, a assimetria de informação. Então, acho que o Brasil Lab, a gente pretende, com esse projeto, a gente trazer para os empreendedores a realidade do que é trabalhar em parceria com o setor público e, ao mesmo tempo, trazer para o setor público a realidade do que é trabalhar com startups, né? Então, acho que promover esse encontro é uma forma do como, e eu acredito muito no efeito multiplicador que isso tem, tanto no ecossistema de startups, quanto no próprio setor público. Uma segunda coisa que foi falada aqui, que eu acho que foi muito interessante, que é a questão da densidade. E aí eu trago minha experiência em Minas, né, com o CID, que é o Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas, que foi feito no escritório de prioridades, onde eu trabalhava. E eu acho que algumas coisas que foram mencionadas aqui são muito importantes, estão muito no DNA do CID. Primeiro, foi um programa criado em parceria com esse ecossistema de startups que já existia em Belo Horizonte, né? Então, alguém tinha mencionado aqui anteriormente como que é importante a gente, no governo, não querer dar a solução, mas ouvir de quem está ali onde é que estão as alavancas que a gente pode mexer. E, naquele momento, em Minas, existia essa oportunidade que o próprio mercado reconhecia. Era um ecossistema incipiente, que estava muito orgânico, que estava se organizando e precisava, de fato, de ter uma coisa mais institucional que desse densidade, que desse arcabouço, inclusive legislativo. O CID teve uma parte grande de trabalhar com a Assembleia para aprovar leis que permitiram, por exemplo, que a gente fizesse transferência de recursos para empreendedores estrangeiros, que é uma super inovação, recursos públicos do governo de Minas, né? Isso foi uma grande discussão na Assembleia, mas que a gente enxergava como sendo uma coisa importantíssima para fomentar o ecossistema de inovação lá à época. Então, acho que a gente tem... a grande contribuição do CID foi trazer densidade para o ecossistema de Belo Horizonte, que foi uma coisa falada aqui anteriormente. E, por fim, casando um pouco com uma coisa que o Renato falou, dessa questão da participação, mas que tem a ver com a abertura, que foi discutida anteriormente, a gente trabalhou muito lá em Minas também, abertura, né, dos nossos problemas para as startups,
abertura de dados, né? Então, a gente fala muito de transparência, de abertura de dados, mas uma coisa inovadora que a gente fez, e ainda tem sido feito no governo de Minas, que eu acho que contribui com a questão também da democratização da inovação, permitir com que pessoas que hoje não têm grana para participar de encontros bacanas possam também utilizar o que o governo está proporcionando. As plataformas que foram desenvolvidas no governo de Minas para transparência, e uma delas é a dataviva.info, ela é não apenas de dados abertos, mas ela é de código aberto também. Então, isso é uma provocação que eu acho que eu faço para os governos também. Eu dizer o seguinte, olha, se você torna tudo que você faz, né, desenvolvido internamente aberto, você permite, o DataViva já tem algumas mini spin-offs acontecendo a partir, né, de pedaços do código que estão disponibilizadas completamente aberta no GitHub. Então, eu acho que são os 3 pontos que eu gostaria de trazer, ilustrando exemplos reais de coisas que foram feitas, estão sendo feitas aqui, estão sendo feitas em Minas, que eu acho que, né, dão a mensagem de que os desafios que foram colocados anteriormente estão sendo trabalhados e ainda podem ser muito trabalhados aqui no Brasil. Bom, completando e continuando a conversa, bom dia a todos e a todas. Eu trabalho na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, uma fundação do governo federal voltada para a formação e capacitação de servidores. E acho que, concordando muito, queria trazer alguns pontos adicionais. O primeiro de fato, eu acho que a abertura é a palavra-chave para pensar em integração, para pensar em conexão. E a abertura é entendida não só como transparência, mas como cocriação, como participação, como desenvolvimento conjunto, como compartilhamento de resultados, de códigos e de experiências, como forma de encontrar, pensar no cidadão não só como um destinatário distante, mas como um parceiro próximo, para ficar em aliterações. Acho que há gente fazendo isso, e aí falamos algumas vezes aqui do MobLab, que eu acho uma iniciativa espetacular, sobretudo por pensar em novas formas de contratação, novas institucionalidades, mas eu queria trazer para a conversa algo que acho que entra no próximo painel, que é o Pátio Digital da Prefeitura de São Paulo, que é uma iniciativa espetacular que juntou transparência, participação social, identificação de problemas e cocriação com crianças de 10, 12 anos ajudando a desenvolver os aplicativos para fiscalizar a merenda. Assim, e aí a gente entra num desafio que é a preocupação, sobretudo da cidade, quando pensa em suas atividades, em gerar valor público. E pensar que essa geração de valor público ela é amplificada se ela é produzida em conjunto com a sociedade, ela é amplificada se ela encontra parceiros da sociedade civil, do setor empresarial e os próprios cidadãos como partícipes, como colaboradores, como participantes. Então, eu queria colocar essa lógica de governo aberto com participação e transparência e cocriação. Eu acho que ele não só a tônica da política para o século XXI, mas uma ferramenta de transformação interna de governos. Queria colocar mais 2 pontos aqui. Um segundo, que eu acho que é um desafio gigantesco, sobretudo para governos, são as instituições, a institucionalidade. Acho que a gente tem um desafio institucional muito grande, e quando eu falo instituição, eu falo não só no estabelecimento de organizações, novas situações, parcerias, mas também contratual, quer dizer, qual que é o vínculo que você cria, qual que é o processo licitatório, qual que é a forma de prestar serviço. E há um descompasso, uma dificuldade ainda maior quando a gente pensa que a sociedade hoje se organiza com base em novas estruturas. Então, a gente fala em redes, a gente fala em plataformas, e o governo tem uma dificuldade estruturante, autárquica e fundacional muito difícil de pensar, operar e se legitimar nessas estruturas. Conseguir construir uma rede de governo é sempre um desafio, um dilema, e uma plataforma de governo mais ainda. Eu fico muito feliz em ver que a coordenação chama de plataformas de inovação, que é justamente uma preocupação de se colocar, de fato, uma perspectiva de governo como plataforma, de uma organização de apoio e suporte e integração transversal a essas atividades. Sempre, obviamente, explorando as fronteiras do direito administrativo, que vai ser sempre um fio aí condutor, e uma guarida e um espaço de construção, também de inovação, mas eu acho que pensar em inovação institucional é essencial para a gente discutir inovação. E um terceiro ponto, não se faz nada, inovação, governo, empresa, etc., sem pessoas.
E pessoas têm os seus valores, têm suas mentalidades, têm sua lógica. Então, ao discutir inovação, é essencial discutir cultura e mudança de cultura. E uma piada que eu trago sempre nesse contexto, que eu digo sempre à minha equipe, é aquela velha piada de quantos psicólogos são necessários para se trocar uma lâmpada? A resposta, para quem não sabe, é um só, mas a lâmpada tem que querer. E eu acho que inovação é muito isso. A gente precisa que as organizações, que os burocratas, que os servidores públicos, que as pessoas estejam imbuídas da vontade de transformar. E aí a gente volta, porque foi colocado aqui agora há pouco, da dificuldade que governos têm de comunicar. Eu costumo dizer que tem uma coisa só que o governo faz pior que tecnologia: comunicação. E aí começar a pensar e sendo tecnologia parte essencial da inovação, e sendo comunicação parte essencial da inovação, começar a pensar na abertura, na mudança institucional, na integração e na mudança de mindset das pessoas, com tecnologia e com comunicação adequadas, me parecem ser uma trilha de um caminho de transformação de governos para a inovação. Mas, em cada um desses passos, há quilômetros a serem percorridos. Não, perfeito, Gui. Painel bom é isso, várias coisas politicando aqui. E aí, então, provocando nesse sentido. Você acha que existe, para os três, mas acho que talvez mais para o Gui primeiro, existe um conjunto claro de diretrizes hoje nas cidades, e aí vamos puxar para São Paulo, que respondem a isso? Ou se existe, não está sendo bem comunicado? Existem, né, essas iniciativas, Mobilab, o Pátio Digital, mas existe uma estratégia, será? Ou ainda você acha que são coisas pontuais e que vai criando essa densidade de que daí o setor público precisa? Eu acredito muito na ideia de movimento. Eu acho que há uma cultura em transformação, e isso se faz por iniciativas que vão ganhando velocidade, vão ganhando adesões e se configuram e se consubstanciam em alguma coisa mais tangível. Me parece que é claro, isso existe claramente. Se existe uma estratégia, eu não li ainda, mas me parece que há muita coerência entre as diferentes iniciativas. Há muita convergência em você buscar promover startups para mobilidade, buscar dialogar com um estudante sobre setor educacional, buscar organizar de forma transversal um diálogo sobre isso com o setor empresarial e com a sociedade. Então, me parece que há uma convergência de interesse. Se isso é uma estratégia ou não, se uma estratégia é necessária, de fato, para isso, até porque inovação, por definição, tem uma lógica de transformação, seja de incrementalidade, seja de disrupção, em que, às vezes, o road plan, muito bem definido, é o avesso da inovação. Porque você precisa justamente poder questionar as premissas para chegar em novos lugares. Então, me parece que há um movimento intenso e muito forte, obviamente, que pode ser sempre aperfeiçoado e com muita coisa para interagir, sobretudo nos eixos de mudança de cultura, tecnologia, instituições e, sobretudo, abertura. Perfeito. Não, eu queria só complementar o que o Gui falou, que eu concordo com ele. Eu acho que existe esse movimento, existe aqui em São Paulo, existe também em outros lugares. E o que eu acho interessante é uma coisa essa coisa, assim, essa interação orgânica, né? Porque na medida que a gente usa a tecnologia, nós como cidadãos usamos a tecnologia para resolver os nossos problemas, né, gerais, a gente espera que o setor público também nos forneça essa oportunidade. Então, isso eu acho que foi citada aqui a questão do App Store, né, que eu achei muito interessante, que é isso, quer dizer, a gente agora, como usuários e beneficiários do serviço, a gente também espera esse tipo de coisa, né? Então, eu achei muito curioso, por exemplo, nas eleições municipais do ano passado, né, para quem gosta de observar, mas, né, como a maioria de nós, candidatos de todos os lados falavam do uso de tecnologia para melhorar a prestação de serviço público. Que legal! Na medida em que eles vão conseguir fazer isso, vai variar de uma estrutura, né, institucional para outra, mas eu acho que já mostra um movimento que está vindo, obviamente, da percepção deles de que isso é uma expectativa que a sociedade tem. Eu acho isso bem bacana. Acho que complementando o que Gui e Emília trazem, existe uma demanda muito forte hoje, acho que isso tem ficado claro em várias falas, né, de que o governo precisa reconstruir um olhar sobre si mesmo como uma potencial estrutura em rede, que é como se fala em organizações hoje, né? A gente sai de uma estrutura que tem hierarquias muito rígidas para estruturas mais fluidas, que buscam a interação entre diferentes departamentos, interações
que saem da organização e buscam inspirações, buscam participação para fora também. Então, eu entendo que esse é um caminho que, bom, talvez possa ser um possível caminho para que o governo possa olhar para a inovação, olhar para a sua própria estrutura de uma forma que possa promover a inovação, possa fomentar novas práticas, possa estimular a experimentação, que possa premiar quem faz bem, que possa reconhecer boas práticas. Eu acho que vai um caminho mais ou menos por aí. Legal. E tem essa tríade, né? Bom, tem o setor público, a iniciativa privada e os cidadãos, né? Porque a gente sabe que o sucesso da política pública está em aproximar o cidadão nessa participação, essa coisa coletiva. Como é que vocês estão vendo? A gente falou de uma mudança de cultura, ou seja, a população tem que querer também se engajar, né? E como aproximar eles? Porque a gente, né? Ninguém quer... Agora esse movimento de todo mundo querer se envolver mais com política, que é muito positivo no país, mas ainda distante. Quais canais o setor público e também o setor privado podem criar para trazer essa inovação e também engajar essa população? E aí, abrindo até um pouco... vamos criar mais um aplicativo, super interessante, mas não podemos esquecer da periferia, não sei se quem não tem acesso à internet. Como que a gente cria canais que eu vou chegar em quem mais precisa lá na ponta? Como criar canais? Ou quais canais? Não criar, mas utilizar os que já existem. Sim, sim. O que eu entendo é que todo esse movimento passa muito por abertura. E abertura, se você faz um retrospecto aí de como o setor privado incorporou a inovação nos seus canais de comunicação, você tem uma curva que vai muito de quando se começou a falar em comunicação corporativa pela internet, de uma forma, quando começou a se falar em Web 2.0, por exemplo, as empresas não entenderam muito bem como é que usava aquilo. Você tinha um canal que era propício para o diálogo, que vinha sendo usado como monólogo. Você via canais que podiam trazer novas ideias, podiam trazer novas formas de pensar sobre a própria corporação, que eram usados de uma forma muito unidirecional. O governo, me parece que a impressão que eu tenho é que está num momento parecido com esse do início de quando a gente começava a falar em redes sociais, lá por 2008, 2009, de não saber muito bem como lidar com a potencialidade que esses canais têm. Agora, isso demanda cojones, como dizem os espanhóis, demanda um pouco de coragem, e não só coragem, como uma tolerância a risco, que as coisas podem dar errado. Pode ser que você ouça os consumidores ou cidadãos e não dê certo. Então, a gente precisa se preparar para que coisas erradas possam acontecer também provenientes de abertura. Mas os canais eles estão criados, na verdade, né? Mesmo que a gente não queira, o governo vai ouvir, seja o que ele queira ou o que ele não queira, né? Não, eu concordo com o Renato. Eu acho assim, só para pensando um pouco agora do ponto de vista de quem foi gestora pública e estava sentado lá, como é que a gente explora os canais que já existem, né? Eu acho que para nós a estratégia era um pouco dos quick wins, né? Quer dizer, o que está mais ou ligado a um problema muito relevante ou uma coisa que já está batendo na porta, uma comunicação que já existe e para você alavancar aquilo. Eu acho que essa é uma forma de ver o problema, né? Em vez de querer, porque eu acho que é muito o fetiche da inovação, né? Que eu acho que o Gui falou um pouco. Quer dizer, às vezes, até fazendo um pouco a defesa dos gestores públicos aqui, né? Porque foi muito falado assim, é muito ineficiente, é muito isso, é muito aquilo. Bom, às vezes a sua solução não resolve um problema de fato, né? Vamos pensar também isso, né? Então, acho assim, a gente pensando problemas reais de quem está sentado na cadeira do gestor público e que tem um canal de comunicação que já está estabelecido e que pode te gerar um exemplo prático, real de uma coisa que deu certo. Eu acho que essa é uma estratégia inteligente para começar. Só completando também, acho que canais existem, né? A questão é lembrar de usar o canal certo na hora certa para a finalidade certa. E aí uma experiência e se inspirar em boas experiências, obviamente. E uma experiência adicional que eu trago aqui, que eu achei fantástica, é a do governo do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, com o Gabinete Digital. Eles lançaram um problema público para a sociedade, que era como podemos, juntamente, melhorar a vida no trânsito. E ouviram as pessoas,
catalogaram respostas para priorização, mas no momento de consultar a população, ao invés de fazer um aplicativo e ir para um website, eles faziam com que a pessoa que estava ali prestando o exame do Detran tivesse aquela interface, no fundo é governamental, com uma pergunta para ela. Que a pessoa que é parada numa blitz, chegava o guardinha com um tablet, e aí, o que você acha? É esse ou esse? Então, perceber que a gente tem muitos pontos de contato com o cidadão, que a gente negligencia gigantescamente, e que muitos desses pontos já existentes podem ser pontos de comunicação, pontos de troca, pontos de feedback e pontos de aprendizagem. Eu acho que a gente ainda tem muito para inovar nesse contato, nessa última milha. Utilizar a tecnologia certa na hora certa. Talvez não seja a coisa mais disruptiva do mundo, mas é que você falou o ponto de contato ali, contar com o cidadão. Acho que tem uma experiência recente também da própria prefeitura municipal, né, com o Planeja Sampa, a formação do programa de metas, que foi o que se chamaria, por exemplo, no ambiente corporativo, de uma comunicação meio 360, né, que contava tanto com canais online quanto com audiências públicas. Receberam, parece que mais de 60 mil sugestões. Essas sugestões passaram por um teste de compatibilidade com planejamento de longo prazo do governo, da prefeitura, e elas foram depois sistematizadas, como a gente gosta de dizer, em fichas que demonstram, o que é essa sugestão, qual meta de objetivo de desenvolvimento sustentável ela pode atender, qual é a capilaridade dela, se ela passa por uma região, por outra região. Então, indo por essa linha também de olhar bons exemplos, né? Acho que a gente tem aqui na cidade de São Paulo um exemplo recente interessante que a gente pode olhar com carinho também. Acho que pode trazer bastante aprendizado nisso. E como pegar essas melhores práticas e repassar? Não sei se tem uma receita aí, mas como fomentar esse assunto? Tem vários casos que a gente está trazendo, como São José dos Campos também tem um caso, e lá no Ceará a gente está trabalhando também, tem um caso bacana com a Semace. Como pegar esses casos e dividir com os outros gestores públicos, como a Emília falou, tem que se colocar na cadeira deles. Ele tem diversos problemas, não é fácil, mas como também colocar esse conteúdo na mão deles de uma forma fácil, de que eles possam entender e ver que existem outros casos, ele está se colocando no risco ali na hora da contratação de alguma forma de inovação, todo mundo sabe. Então, como que novas contratações vão gerando, peraí, tem mais gente fazendo, eu não estou sozinho nisso, acho que vai diminuindo o risco de alguma forma. Vocês entendem isso como um caminho para a gente também contratar mais inovação no governo? Acho que sim. Acho que o ponto zero é assumir que inovação implica risco, sobretudo o risco de dar errado. E aí, um aliado da inovação passa a ser a gestão de risco. Então, fazer com que o risco seja seu parceiro e não seu adversário, eu acho que é um dos principais e primeiros desafios da inovação. A partir daí, a gestão de risco é minimizar a chance de dar errado a partir de troca de experiência, compartilhamento, aprendizado, piloto, protótipo, antes de ganhar escala, tentar interagir, buscar mais feedbacks antes de começar. Então, tem várias metodologias, várias ferramentas, isso. Mas um papel essencial, que é o que você apontou aí, é que é necessário muito compartilhamento. Eu volto ao meu primeiro ponto, abertura, troca, compartilhamento, cocriação. Lá pela ENAP, a gente tem anualmente um concurso de inovação, que esse ano se abriu para estados, ano que vem provavelmente se abre a municípios também. E já tem 20 anos de concurso, gera um banco de dados de mais de 500 iniciativas de sucesso, com inovação dos mais variados matizes. Para quem quiser procurar, inovação.enap.gov.br. Mas acho que há muito mais. Há iniciativas, eu lembro que o próprio Telos tinha um banco de iniciativas inovadoras, eu lembro que tem a plataforma Juntos, que foi recém-criada, se eu não me engano, da Comunitas, eu acho. Então, começam a existir iniciativas como essa e momentos como esse. Então, acho que o ideal é como eu disse agora há pouco, assim como não há, como existe mais um movimento como estratégia, eu acho que a gente está nessa fase também, de passar do movimento para a estratégia na disseminação de inovação. Eu acho essa questão assim, fundamental. E, completando isso, que o Gui falou da questão da inovação, do modelo de inovação e como transformar isso em cases que podem ser compartilhados, eu acharia fundamental também que a gente compartilhasse os modelos de contrato, que, eventualmente, startups conseguissem fazer. Eu sei que lá no Brasil Lab a gente conhece algumas iniciativas e a gente tem muita dificuldade de achar os contratos que estão por trás
E eu acho que seria fundamental a gente colocar isso e falar, olha, isso aqui foi uma prefeitura que conseguiu contratar uma startup, foi um Ministério da Educação que conseguiu contratar o GEEK, por exemplo, entendeu? Como é que isso foi feito? Eu acho que isso é parte da transparência também, porque um dos riscos, né, Gui, enormes, aí, falando mais uma vez, né, do ponto de vista do gestor público, são os riscos de todos os órgãos de controle, todo mundo que vai vir depois te questionar dentro da legalidade, como que aquilo ali se justifica, né? Como é que você tem que monitorar muito bem os riscos. Então, acho que compartilhar contratos que foram feitos dentro, né, inovadores, mas dentro da legalidade, eu acho que seria uma coisa muito legal se a gente pudesse, né, eventualmente ter um lugar onde a gente pudesse compartilhar isso. Porque eu acho que daria segurança para outros prefeitos falar, poxa, olha, que legal, esse cara aqui lá no Rio Grande do Sul fez isso e eu posso fazer isso aqui na Paraíba, entendeu? E levo lá para o meu procurador e ele me ajuda a defender isso aqui. Eu acho que é uma coisa que seria bem interessante. Um desafio, só puxando o gancho, meio paradoxal, é que se aprende muito mais com o compartilhamento do erro que com o compartilhamento do acerto. No entanto, sobretudo em governo, compartilhar o erro é você dar um atestado de incompetência política e de problemas com órgãos de controle. Então, há um desafio muito grande em gerenciar a inovação voltada para o setor público, se a gente não conseguir lidar com a hipótese de que as pessoas podem errar tentando e que isso é fantástico para que outras não errem, ou errem diferente, errem melhor, errem mais barato, errem com mais impacto a cada vez. Acho que construindo sobre essa questão, né, da falta de modelo de investimento que a Emília traz aqui, a OCDE fez um estudo recentemente que me parece, OCDE ou Nesta, não me lembro agora, o que está impedindo o setor público de inovar. E a falta de modelo de investimento era justamente esse, porque é isso, você trava, as pessoas não sabem que tipo de contrato, que tipo de parceria se pode ser feita, né? As pessoas não têm essa informação, ou não chega, né? E eu trago uma reflexão feita pelo professor Roberto Aguni, que acho que inclusive é parte da secretaria de alguma forma, de que o poder público pode também se beneficiar do setor privado. A gente está num drive, num norte muito forte de setor privado se beneficiando né, de alguma forma do setor público, do poder público. Mas acho que essa busca por modelos que funcionam, por testes de modelos que podem funcionar, passa muito pela parceria com o setor privado, de uma forma responsável, obviamente, mas que possa permitir testes de soluções em pequena escala e com um risco mais baixo ou com a tolerância a risco que é mais alta por parte do setor privado, e com essas iniciativas entender se determinadas soluções fazem sentido ou não no contexto do serviço público, e a partir desse sucesso ou dessa iteração, como a gente chama, né, de tentativa e erro, trazer possíveis soluções para a escala depois, né? Eu vejo algo nessa linha. Tentativa e erro e está aberto ao risco, né? A gente está com o tempo quase terminando, queria abrir para perguntas. Guilherme, falou bastante de inovação. Tem alguma inovação que você prefere na formação do servidor público, do atual que está se inovando ou do novo, para essa era digital? Isso é uma das nossas maiores preocupações. Lá na escola, um dos eixos de inovação que a gente está trilhando é justamente inovação na educação e na formação. E é cada vez mais orientada a projeto, cada vez mais com o contexto da realidade, cada vez mais preocupando também, não só com a transmissão de conhecimentos, mas também geração de habilidades e de atitudes, mudar a mentalidade, mudar o mindset, gerar habilidades específicas de comunicação, conhecimento e de dados e de como operacionalizar com eles. Então, há uma preocupação muito grande em mudar a mentalidade do servidor pela forma qual ele é formado, forma com a qual ele aprende. Mas uma mudança de cultura não se faz no estalo, uma mudança de estrutura educacional também não é automática. Mas até nisso, eu acho que é algo em que vale muito a pena uma construção coletiva e colaborativa. Eu acho que já temos aqui alguns diálogos com a Prefeitura de São Paulo, com governos estaduais, e lançamos recentemente
é uma plataforma chamada escolavirtual.gov.br, que na prática é um Coursera de governo. Então, estamos investindo também como plataforma, começando a funcionar o governo como plataforma para outros governos, fornecendo novas ferramentas, novas tecnologias, novas metodologias para gerenciar a inovação. E, por fim, uma coisa que eu acho importante e que eu gerencio lá, eu digo que eu sou a única área que não oferece cursos, que eu sou a área de inovação da escola. Mas uma coisa que é essencial perceber é que aprendizado não é só curso. Aprendizado é aprender fazendo, aprendizado é oficina, aprendizado é projeto prático, e isso a gente está tentando trazer para o dia a dia da formação do servidor. Temos tempo para mais 2 perguntas. Olá a todos, parabéns pelo painel. Meu nome é Luiz, eu sou advogado e eu queria, na verdade, acho que dar um testemunho um pouco aí de empatia em relação a se colocar um pouco nos sapatos do gestor público e talvez fazer uma sugestão, eu não sei se é algo que já existe ou não. Em relação ao testemunho, eu, na minha vida profissional, em interações entre iniciativa privada e os órgãos públicos, e iniciativas de fato voltadas para a questão de inovação no setor farmacêutico, inovações em outras áreas, a interação entre as empresas e as universidades e tudo mais, a gente sente que tem realmente um descompasso entre uma visão mais tradicional do direito administrativo e que guia o mindset dos órgãos de controle, e acho que a gente, felizmente, no Brasil, está no momento em que os órgãos de controle estão em evidência, acho que isso é um avanço, isso é ótimo, mas a gente precisa achar uma forma republicana, e vou usar um termo da moda, mas republicana e adequada, que dê um conforto para o gestor público inovar em boa-fé. E esse erro inevitável na inovação de boa-fé ser algo que a sociedade esteja disposta a pagar em nome dos benefícios que ele gera. E o capitalismo já fez isso. Dentro da governança das sociedades anônimas, o acionista ele sabe que ele tem que dar uma certa margem de liberdade para o administrador para que ele tome decisões que algumas vão dar errado. E o direito das sociedades anônimas desenhou isso, escreveu um negócio chamado Business Judgment Rule, que esse administrador, se ele exerceu uma atitude prudente, se ele tomou todas as cautelas, fez todos os estudos, e com o objetivo de maximizar o valor para o acionista, tomou uma decisão errada, ele não pode ser responsabilizado por isso. E eu muitas vezes vi gestores públicos bem intencionados, bem preparados, se tolherem em decisões, porque sentiam uma insegurança muito grande em relação a como aquilo ia ser visto pelos órgãos de controle. E acho que criar um banco de dados, não só de erros, mas de erros lícitos, né, que deem segurança para os gestores públicos, os bons gestores públicos, se terem esse conforto, tal como os gestores da iniciativa privada têm, é um primeiro passo, acho que muito importante, que a gente poderia pensar. Então, uma primeira ideia, uma primeira iniciativa, tentar fazer um banco de dados de iniciativas, claro, bem-sucedidas do ponto de vista de gestão, de eficiência, mas também de iniciativas de erros, mas erros lícitos, né? E modelos, e portos seguros, uma espécie de PIX que o administrador pudesse falar, não, se eu demonstrar que eu segui esse padrão, eu vou ter condição de me aproximar republicanamente da iniciativa privada, aproveitar essa sinergia, mas sem ter o risco de me expor com o meu patrimônio pessoal a um benefício que, processos que vão levar 10, 15, 20 anos, esse sujeito pela vida fora respondendo, porque tentou construir algo positivo em parceria com a iniciativa privada. Então, acho que era mais do lado da iniciativa privada demonstrar essa empatia e esse testemunho de que esse realmente pode ser um nó importante para a gente desatar nessa interação da interação entre o público e o privado, e acho que essa ideia de tentar ter esse banco público de experiências bem-sucedidas, com procedimentos, regras, que os gestores públicos que querem inovar possam olhar para aquilo e falar, não, aqui tem um roteiro dos caminhos que eu preciso fazer para me manter dentro da lei e dar espaço para inovações que vão acertar ou errar. Só puxando um pouco o gancho,
uma informação relevante. O próprio Tribunal de Contas da União tem um foco muito grande em inovação e é um dos promotores de inovação no governo, com o Laboratório de Inovação Própria, inclusive em conjunto com a Telos, ajudando a disseminar iniciativas e ferramentas de inovação para o governo. Sempre há vários tribunais de contas da União, várias cortes e várias áreas específicas, mas há um movimento interno no sentido dessa maior abertura para a inovação, o que me parece bastante louvável e necessário para os tempos atuais. Um segundo ponto aí, que eu acho que vale compartilhar também, é que, fantásticas suas ideias, vou levar, vou disseminar, e acho que a gente consegue construir isso em conjunto entre diferentes órgãos. Mas um ponto que eu queria trazer é que já existem em outros lugares tentativas de institucionalização de ferramentas para permitir um teste com menor risco. Uma das que eu mais gosto é o feriado normativo. É você pactuar normativamente que em determinada modalidade, por determinada finalidade, determinado tempo, para fins de teste, alguma regra está temporariamente suspensa para avaliar os resultados de impacto. E, a partir daí, depois de tal tempo, você verifica se deu certo ou não e implementa ou revoga. Então, dentro de uma estrutura de direito administrativo, criar folgas para que você possa testar num ambiente controlado, medindo o impacto, decidindo a partir disso como fundamento da decisão, me parece ser um dos caminhos de tentar embutir válvulas de escape para a inovação segura dentro do sistema. Mas, como eu disse no começo, gerenciamento de risco é a ferramenta principal da gestão da inovação, uma das, junto com a criatividade e outras tantas. Mais alguma pergunta? Não, então é isso. Queria agradecer de novo os painelistas, a B3 e a Prefeitura. Obrigado, gente. Bom dia.